E aí, já pegou seu cafezinho? Porque está começando mais um, o meu, o seu, o nosso Café com a Babi. Eu acho que vocês repararam que o cenário hoje está diferente. Não temos xícaras de café, muito menos o meu quarto lindo de fundo ou almofada de capivara. Porque nós estamos na Serra Catarinense. Sem mais delongas, seja muito bem-vindo a Lages, o berço da cultura e do tradicionalismo do serrano catarinense. Mas afinal, aonde exatamente nós estamos? Hoje nós estamos aqui no Hotel Fazenda do Sesc. Basicamente um local maravilhoso. Eu diria que um dos meus locais favoritos para viajar nas minhas férias. Pois aqui a comida e a cultura tropeira se encontram em uma união perfeita de harmonia. Um lugar que você vai se sentir em casa. Ou como a minha mãe gosta de falar, na casa da avó. Porque tem tanta coisa boa, comida, atividades e, obviamente, uma paisagem de tirar o fôlego. Esse vídeo vai ser um tanto quanto diferente. Vamos fazer no formato de vlog, mas, obviamente, sem perder a característica principal, curiosidades históricas, fatos de biologia e muita alegria e aquele bom e velho café. Por sinal, eu já comecei minha manhã tomando 3 xícaras e não siga um exemplo, tá bom, gente? Eu tomo café, mas é por minha conta e risco. Bem, então sejam muito bem-vindos oficialmente a Lages. Fundada em 2001, a pousada Sesc já trouxe diversas pessoas de todos os cantos do país e algumas pessoas até mesmo de fora para conhecer essa beleza encantadora da Serra Catarinense. Mas não só isso. A pousada rural do Sesc, ela abriga grandes áreas de vegetação nativa preservadas. Por exemplo, ontem eu estava no meu quarto aqui no hotel e eu consegui ver uma cutia, um animal que é bem difícil de você ver, principalmente porque ele está sendo caçado já há séculos pelo ser humano e muitas vezes eles acabam quase entrando em ameaça de extinção. Eles não estão atualmente na linha de ameaça de extinção, mas é aquela história, está no crítico, né? Poderia estar um pouco melhor a população de cutias no Brasil. Outro fato interessante é que você ainda vai encontrar, além dessa área verde muito bonita, aqui só na parte da frente não tem tanta área verde que nem a parte de trás do hotel. Você também vai contar com muita hospitalidade e várias atividades para fazer no decorrer do dia. Arco e flecha, golfe, o famoso esquibunda e também passeios a trator, passeios a cavalo, muitas programações que enfatizam a cultura e a história local, também contando desde a época dos tropeiros à nossa atualidade. E claro, vai ter muita educação ambiental, pois um dos fortes do Sesc, caso você não percebeu ainda, é a preservação ambiental e educação ambiental. Então, de fato, o Sesc ele marca muito por ser um turismo socioambiental e educativo. Uma característica que tanto traz nos colégios ou empreendimentos do Sesc é esse contato direto com a natureza, a história, a cultura local, onde você não vai ter só aquela experiência de eu vou me hospedar em um hotel, você vai ter uma experiência completa de você entrar em contato com a história. Você vai descobrir como era a vivência do povo dali e não só isso, como você vai ter a oportunidade de conhecer muito mais sobre a fauna e a flora local. Mas afinal, Babi, quando começou essa história? Em 1766, fundava-se a cidade de Lages, mas começa um pouquinho antes que isso, mais especificamente no período colonial da região sul. Durante esse período, as pessoas utilizavam essa região, que hoje em dia se denomina Lages, para passar do Rio Grande do Sul à região sudeste, sendo basicamente um caminho muito estratégico, onde as pessoas paravam para descansar, fazer comércio e trocas. Desse modo, com o passar dos anos, o comércio aqui ficou mais fixo, assim por se dizer. Com isso, essas hospedagens, que eram apenas para os tropeiros descansar, começaram a se tornar de fato fixas. Assim, nascendo algumas pequenas casas e mais tarde a Vila de Lages, lá por 1666, sendo denominada essa cidade que estamos hoje. Bem, a cultura tropeira ficou tão marcada em Lages, principalmente na Serra Catarinense, que temos até hoje suas
raízes vivas, como por exemplo a Festa do Pinhão, uma festa tradicional que acontece todos os anos em Lages no período do inverno. Outras questões que também são muito marcantes da época dos tropeiros, como vocês podem ver, vai ser as cavalgadas locais, os passeios típicos na região de interior, entre outros também o folclore e a cultura. Mas Lages não encanta apenas com sua cultura, mas também com suas paisagens, como por exemplo, abrigando uma das maiores florestas ambrófilas mistas. Obviamente na tela vai ter mais alguns detalhes, mas de maneira bem resumida para vocês, esta bela vegetação é marcada por plantas adaptadas para regiões de clima frio. Você também vai encontrar na sua fauna animais anfíbios, obviamente, sapos, rãs. Também você vai encontrar outros mamíferos que sim, não tem como você não gostar ou achar bonito. Vamos encontrar cutias, vamos encontrar também aves belíssimas, como as gralhas azuis durante a época de pinhão, que elas vêm tanto para reproduzir quanto para se alimentar. E um fato muito interessante para meus caros cafezeiros, que a gente também vai conseguir encontrar o famoso serelepe, ou esquilo americano, como ficou conhecido devido aos filmes. Infelizmente eu não consegui filmar nenhum durante minha estadia, eu até tentei nesses dias achar um esquilinho, eu até vi ontem, mas não deu tempo, eles realmente são muito rápidos. Sim, o Brasil abriga essa espécie de esquilo e não só essa como mais de espécies diferentes, pois até uns tempos atrás os cientistas acreditavam que apenas a gente tinha em torno de 5 espécies de esquilo. No final a gente tem muitas. Outro fato interessante que você também pode encontrar andando em áreas reservadas, às vezes na cidade ocorre também, a onça-baia ou leão-baio. Eu já vi várias formas e nomenclaturas diferentes para o mesmo animal. Onça-baia, onça-parda ou leão-baio. Eu conheço como leão-baio. Se eu não me engano, faz só algumas semanas que apareceu até no centro de Lages uma dessas onças andando. Então, é muito comum você encontrar. Afinal, a gente está em contato direto com a natureza, pois o ser humano nem deveria estar aqui exatamente. Acontece. De certo modo, também você vai encontrar corujas buraqueiras e se você tiver muita sorte, você vai conseguir realmente ver esses esquilos. Também vamos encontrar as lebres europeias. É uma espécie não de fato brasileira, ela é introduzida. Isso vai acontecer durante, principalmente a época que eles estão explorando a região sul do Brasil, que os europeus acabam trazendo as lebres para caçar e ter alimento. Espécies introduzidas não naturais de seu território, as famosas espécies invasoras, elas vão acabar se procriando muito rápido por não terem predadores locais. E esse é o exemplo da lebre europeia. Tanto que por isso que a gente tem uma população tão grande de lebres europeias aqui na região sul do Brasil. Não são nossas, mas acabou que com o tempo elas acabaram ficando mesmo nesse ambiente. Então, caso você veja uma lebre europeia e pense, nossa, que linda nossa fauna brasileira. Bom, ela não era nossa fauna. Mas temos animais maravilhosos na nossa fauna, como eu já disse anteriormente. Outros animais que você também vai encontrar, quero-queros, pardais, correcas, a famosa curruíra, como alguns chamam. Dentre esses animais, eu gostaria de ressaltar agora um reino não tão falado, o reino dos fungos. Nas regiões preservadas, você vai conseguir encontrar fungos da coloração vermelha, normalmente tendem a ser demonstrações naturais de ambientes de ar puro e limpeza, porque eles são muito sensíveis a poluições como o monóxido de carbono. Então, se você encontrar regiões com rãs e fungos, principalmente da coloração vermelha nas cascas das árvores, não se preocupa, o ambiente está maravilhoso. Agora, se você está andando numa região de mata e você não encontra fungos, normalmente são regiões que estão com o seu bioma já afetado. Como eu disse anteriormente, a introdução do ser humano na natureza nem sempre é benéfica. Na sua grande maioria das vezes, nós apenas acabamos ou trazendo espécies invasoras, como as capivaras. Sim, infelizmente as capivaras não eram da nossa região. Por mais que eu seja uma das maiores amantes de capivara que tem, não são naturais da nossa região. É considerada uma espécie invasora. E as lebres europeias. E já que estamos falando de fauna, flora, biodiversidade, gostaria de falar das araucárias. São belíssimas, de fato, e principalmente durante a época de pinhão, que acontece durante o inverno. Eu gostaria de ressaltar que as araucárias são mais típicas da região sul do Brasil e em alguns outros locais também você pode acabar encontrando elas.
Todavia, por mais de ser uma espécie maravilhosa que pode viver mais de 300 anos, as araucárias, ou Araucária ambrófila, nome científico, estão ameaçadas de extinção. Viva a invasão do ser humano na natureza. Já deu pra ver que eu amo muito o ser humano. Mas por que, Babi? Por que isso aconteceu? Assim como o pau-brasil, o ser humano, durante sua exploração, ele acaba derrubando muitas dessas árvores. Tanto para construção local, para abrir espaço, quanto para exploração e venda de madeira. Então, desse modo, uma árvore que vive mais de centenas de anos, ela passa a se tornar uma árvore escassa. Afinal, tudo na vida existe um ciclo, como a gente vê o ciclo, por exemplo, das cutias, que elas aparecem nas regiões de frio e durante apenas um período determinado do ano. Você pode até encontrar em outros períodos, mas elas vão ser mais abundantes no período frio. Nisso, as araucárias, essas belíssimas árvores que são preservadas, elas vão começar a extinção. Ainda estão em extinção e, bom, enquanto o ser humano continuar nesse ritmo de degradação, a gente só vai ter mais perdas. Eu tô tentando ainda achar um esquilo. Eu prometo que eu vou tentar achar um outro no final do vídeo. Se eu não achar, eu vou colocar, obviamente, na tela, como eu sempre faço as fotos. Mas vamos lá. Outros detalhes é que quando a gente tem essa questão de plantas que entram em extinção, a gente não só desequilibra o ecossistema, como eu já falei anteriormente, como a gente vai afetar a vida dos bichos. Óbvio, a gente está desequilibrando um ecossistema. Como o ciclo das gralhas, que elas dependem, na minha opinião, como principal fonte de alimento, e você está degradando. Além disso, gente, todo mundo quer comer pinhão, mas ninguém fica pensando que a gente também tem que plantar. Por mais que muitas pessoas acham que eu não vou plantar uma árvore que vai levar 100 anos para ficar um tamanho grande, a gente não deveria pensar a curto prazo, mas a longo prazo. Eu posso não estar consumindo o pinhão, mas alguém vai consumir no futuro. De qualquer forma, o ciclo da vida depende de que algo aconteça. Alguém tem que plantar para colher. Agora vamos falar uma coisinha bem interessante sobre as gralhas. É que quando elas comem os pinhões, elas acabam muitas vezes deixando alguns para trás, obviamente, como toda ave, e assim nascem várias araucárias. E outro fato interessante é que o nosso querido esquilo serelepe, ele é muito famoso por fazer isso. Quando ele começa a coletar suas sementes para o inverno, ele muitas vezes acaba esquecendo onde ele guarda. Acontece. E nisso, quando ele enterra no chão para esconder essas sementes como estoque, o óbvio acontece, as plantas acabam germinando. Desse modo, nascem as maravilhosas araucárias. Eu consegui encontrar essas duas muito bonitas, tem três na verdade. E tem outras, óbvio, no hotel e eu queria muito mostrar pra vocês. São árvores exuberantes que podem viver mais de 300 anos. Tem algumas que podem datar de 400 a 500 anos e até algumas que podem ter visto a época antes da exploração do Brasil, quando os povos originários dominavam a terra chamada Pindorama, que hoje a gente tem como nomenclatura o Brasil. A Serra Catarinense não é só um lugar no mapa, ela é feita de silêncio cortado pelo vento, lindo campos abertos de araucária que guardam histórias, e de caminhos que por onde passaram os tropeiros, levando mais do que mercadorias, levando cultura, sotaques e modos de viver. Aqui, o tempo não corre, ele caminha. No caminho do passo do cavalo, no chimarrão compartilhado, na hospitalidade simples de quem aprende desde cedo que receber bem é uma forma de respeito. Entre a natureza e o humano existe um equilíbrio antigo, um acordo silencioso entre o serrano e a terra, entre o trabalho e o descanso, entre a memória e o presente. E talvez seja isso que torna lugares como esse tão especiais. Eles nos lembram que viver não é só produzir, mas pertencer. Pertencer à paisagem, à cultura, às histórias contadas ao pé do fogo, ao aconchego que nasce de quando a gente desacelera. Aqui a cultura não está só nos livros, ela vive no folclore, nas músicas, no jeito de falar, nos gestos simples e na herança deixada pelos tropeiros, que ajudaram a construir esse chão, esse que a gente pisa. Entre a natureza e a memória e a hospitalidade, a serra nos convida a ficar mais um pouco, nem que seja só para respirar mais fundo, tomar um café quente e lembrar que equilíbrio também é o nosso lar.